Paz e graça, meu amigo. E o Concílio de Jerusalém? Será mesmo que este concílio anulou a observância do sábado? Muitos acreditam que sim, né? E tem por base a decisão do concílio, que encontra aqui registrada em Atos 15, 28 e 29, que diz o seguinte: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas, fazei bem em guardar de saúdes. Tá aí. Muitos acreditam que dos gentios foi pedido apenas esses 4 itens, e aqui não é mencionado o sábado, então os gentios não precisam observar o sábado. Será mesmo? Qual que é o propósito desse texto aqui? O amigo já analisou esse texto no seu devido contexto? Se fosse assim, pelo raciocínio do amigo, só porque o sábado não foi mencionado aqui, então os gentios não precisam observar o sábado? Você já reparou que tem muitos outros mandamentos que não foram mencionados aqui? Por exemplo, não matar, não roubar, não tomar o nome de Deus em vão. E agora? Será que os gentios agora podem matar, roubar, tomar o nome de Deus em vão? Lógico que não. Então é necessário que se faça um estudo um pouco mais aprofundado para compreendermos a complexidade desse texto em seu devido contexto. Qual que é o objetivo principal que está sendo, o problema principal que está sendo resolvido aqui no Concílio de Jerusalém? O problema principal está aqui relatado em Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram de Jerusalém da Judéia, aqui eles estão indo para Antioquia, né, onde estavam os gentios, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o problema principal é a circuncisão. O ponto de partida para toda discussão envolvendo o Concílio de Jerusalém é a circuncisão. Judeus convertidos estavam querendo obrigar aos gentios convertidos que se circuncidassem. E o Concílio de Jerusalém definiu: não, os gentios não precisam circuncidar. Aí, na conclusão, fala a não ser esses 4 itens aqui, né, que eles deixem o sacrifício aos ídolos, a carne com sangue, animal sufocado e prostituição. Vamos agora aprofundar um pouco mais por que as outras coisas, igual não matar, não roubar, não observar o sábado, não estão sendo lembrados aqui nesse texto. Sabe por quê? Porque esse não era problema ali naquele momento. Os gentios não estavam tendo problema. Os gentios por exemplo, eles não deixavam de observar essas coisas. Não matar, não roubar. Eles tinham cuidado quanto a isso. A mesma coisa o sábado. Os irmãos sabiam que no livro de Atos, os apóstolos, eles tinham por padrão, quando chegava evangelizando as cidades, eles procuravam primeiramente os judeus e, na sequência, gentios tementes. Pode ver, por exemplo, Atos capítulo 17, onde diz que que Paulo, ele, por padrão, nas cidades que ele chegava, ele ia às sinagogas e ali evangelizava gentios e judeus. Nós vamos perceber desde Atos capítulo 10, 11, que os judeus eram primeiramente procurados ao estabelecer as igrejas, ao evangelho ser pregado, e em seguida tementes. Cornélio mesmo era um temente. Atos capítulo 10 vai mostrar que o evangelho chega aos gentios que eram tementes. Agora, o que significa a palavra temente? Meu amigo, se você ler Filon de Alexandria e Flávio Josefo,
Antiguidades Judaicas, por exemplo, vai encontrar uma informação interessante. Os gentios que decidiram adorar o mesmo Deus de Israel eram denominados tementes. Olha que interessante. Então, quando as igrejas começaram a ser estabelecidas nas cidades, elas foram estabelecidas nessa base de comunidades de judeus e também de gentios tementes, os tementes. O que eu quero dizer com isso é que essas comunidades, elas eram já observadoras de muitos ensinos que os judeus traziam das escrituras para ela. Então, os gentios eram observadores do sábado. Os gentios, eles frequentavam a sinagoga. Eles eram observadores do sábado. Quando esses judeus chegaram e começaram a exigir dos gentios que circuncidassem, nem havia necessidade de exigir que eles guardassem o sábado, porque eles já eram guardadores do sábado. Eles aceitavam o sábado. Agora, os tementes, eles não eram circuncidados. Então, a briga toda aqui envolve algo que os gentios não estavam praticando. Não há discussão quanto à guarda do sábado semanal aqui. Ninguém questionou ou deixou de questionar porque eles observavam o sábado semanal. A treta rolou aqui por causa da circuncisão. O sábado semanal, meus irmãos, é um mandamento que Deus o santificou desde a criação do mundo. O sétimo dia, quando Deus terminou de criar o mundo, Deus o santificou. É muito diferente da circuncisão. A circuncisão foi algo entre Deus e os descendentes físicos de Abraão, a nação de Israel. A circuncisão. Agora, o sábado, não, foi algo que Deus santificou quando ele terminou de criar o mundo. Se você pertence ao mundo, então faz sentido que você observe o sábado. Porque se você pertence ao mundo que Deus criou em 6 dias, e que no sétimo Deus santificou e separou o sábado para sagrado, faz sentido todos que pertencem ao mundão criado do meu Deus observem o sábado. Tanto é que em Israel os gentios residentes observavam o sábado. Tem uma coisa curiosa que o gentio não precisava ser circuncidado para observar o sábado. Na Torá, nós encontramos, por exemplo, que para participar da Páscoa, o gentio precisava ser circuncidado. Mas para observar o sábado, não. Da Páscoa está em Êxodo capítulo 14, porque como a Páscoa ela foi dada primeiramente como um memorial da libertação do povo hebreu do Egito, exclusivamente nesse contexto histórico. Então, para o gentio participar na mesa da Páscoa com o judeu, só se ele se tornasse um judeu natural do território ali, e isso era feito por meio da circuncisão. Em Êxodo capítulo 14 é dito que no caso da Páscoa, o gentio precisava circuncidar para participar da Páscoa. Agora, quanto ao sábado, não. Tudo que Deus pedia era que os gentios respeitassem, assim como os judeus, sem necessidade de circuncisão. O sábado ele foi santificado antes de Deus instituir a nação de Israel. O sábado foi santificado na criação. Então ele precede a própria instituição da nação de Israel. A discussão aqui em Atos capítulo 15, então, envolve algumas regras que estão mais relacionadas à instituição de Israel. E aí, então, nesse sentido, não foi pedido a circuncisão para os gentios. Eu não quero aprofundar mais o estudo para não ficar demorado, mas só uma última coisa. No Novo Testamento, de Cristo ou os apóstolos jamais anularam a lei na sua essência. Tanto é que Cristo diz em Mateus capítulo 5, 17 em diante: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir.
Cumprir aí é plerou no grego, que significa trazer pleno sentido. Qualquer coisa que seja esse sentido não tem nada a ver com destruir a lei, porque na fala anterior Jesus já disse que não veio abrogar, não veio revogar. Tanto é que um pouco mais adiante, quando ele fala de lei no contexto de obediência, ele até amplia a obediência. Agora, só de irar contra o seu irmão você está matando. Só de desejar no seu coração a mulher alheia, você está adulterando. Então, Cristo amplia a obediência. Então, nesse sentido moral, Cristo ou os apóstolos jamais mexeram na lei. Pelo contrário, exigiram mais obediência. Agora, existem outros sentidos da lei que aí sim há uma nova realidade quando Cristo chegou. E Paulo, muitas vezes, ele discute esses novos sentidos da lei, ele discute essas aplicações e nuances, e muita gente pensa que com isso Paulo está anulando a lei na essência, mas não é. Mas não é. Porque existe uma linguagem chamada metonímia, onde muitas vezes, na forma de falar, você substitui, por exemplo, causa pelo efeito, é um tipo de metonímia. A parte pelo todo é um tipo de metonímia. Então, você está falando da parte, mas você na linguagem pode chamar essa parte de todo. E aí você vai ter que pegar pelo contexto, que é só uma linguagem. Paulo muitas vezes fez isso. Por exemplo, uma linguagem metonímia, que você pode pensar que a lei terminou quando essa linguagem está sendo utilizada. Quando uma parte na lei, que é o cerimonialismo, está sendo trabalhado por Cristo e os apóstolos. O cerimonialismo e os ritos, eles encontraram um significado perfeito no sacrifício de Cristo na cruz. Então, o sistema cerimonial passou. Não há mais necessidade de sacrifícios de cordeiros. O sistema cerimonial passou. Aí, muitas vezes a gente pode pensar assim, então a lei passou. E Paulo até usa essa linguagem algumas vezes. Mas aí é uma linguagem da metonímia. Na verdade, literalmente o que passou foi o sistema e não a lei em si. A lei em si continua de pé. Continua de pé como se hoje a gente não mata cordeiro. Continua de pé na cruz, porque Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício de Cristo vale por todos os sacrifícios. Por isso que não há mais necessidade de sacrificar cordeiros. A essência da lei, ela está sendo cumprida em Cristo. Então, não é que a lei passou no sentido mais profundo da análise. No sentido mais profundo, pleno e completo, é que a lei, ela continua em Cristo, no sacrifício de Cristo. Então, esse aspecto do cerimonialismo, ele é uma realidade em Cristo. E aí, há outros contextos de lei trabalhado pelos apóstolos que também muita gente pensa que a lei foi tirada na essência, mas não é o caso. Quando estou falando do contexto do legalismo, por exemplo, Paulo muitas vezes combateu o legalismo chamando o legalismo de lei. O que é o legalismo? O legalismo é um sistema que impetrou ali numa parte do judaísmo, onde muitos faziam da lei um fim em si mesma, o que nunca foi em sua originalidade. Acabavam tendo a lei como um meio de salvação, o que nunca foi o propósito da lei. Então, inserida nesse contexto, Paulo reprovou. E aí sim, lei nesse contexto é reprovada nos escritos de Paulo. Mas no final das contas, o que Paulo está combatendo é a mentalidade e sistema legalista, e não a lei em si na sua essência. Outro contexto também é uma função da lei, que é a condenação. Muitas vezes Paulo chama a própria função de lei, mas é a linguagem metonímia, onde causa é substituída pelo efeito, ou parte
pelo todo. Então, nesse sentido, quando Paulo fala que aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo da lei, na verdade, é debaixo da condenação da lei. É porque o pecador sem Cristo, a lei aponta para ele, mostrando que ele está condenado. O pecador sem Cristo está debaixo da lei nesse sentido. Mas ao conhecer e aceitar a Cristo, essa condenação é anulada. Não é a lei que é anulada, é a condenação da lei. Só que o texto às vezes faz parecer que a lei é que foi anulada. Nesse contexto aí, é uma metonímia onde a condenação está sendo substituída na linguagem pela lei. Mas o próprio Paulo tem um cuidado de, em Romanos 7, esclarecer que não é a lei que foi anulada, porque ele até diz assim: ora, eu não poderia nem conhecer o pecado se não fosse pela lei. Eu não iria entender a questão da cobiça e do adultério se a lei não dissesse. Então, a lei continua tendo sua realidade plena, que é mostrar o que é o pecado. Inclusive, se a lei fosse anulada na essência, nem existiria pecado, não é verdade? Nem existiria pecado, porque pecado o que é se não é transgressão da lei? Então, nós devemos ter muito cuidado com essas linguagens bíblicas, onde a metonímia está sendo utilizada, onde o que está sendo combatido é um sistema no qual a lei está inserida, mas não a lei em si, porque a lei em si ela é imutável e eterna, perpétua, permanece para sempre. Essa é a lei quando você a vê na camada moral, ela é perpétua. A lei na camada moral. Quando o texto está aparentemente anulando a lei, na verdade está anulando é uma camada, é um sistema, é uma circunstância, mas nunca a lei na sua originalidade. Na sua originalidade, que é nessa camada moral, ela permanece para sempre, porque algo ético e moral é universal, absoluto e atemporal. Então, nós precisamos muito perceber o texto dentro dos seus devidos contextos. Não, eu falei que não ia prolongar, então eu vou parando por aqui, porque eu acho que o amigo já conseguiu entender que no caso de Atos capítulo 15, o sábado não está na questão. Deus abençoe, que os nortes que eu dei aqui possa te dar base para aprofundar os seus estudos. Amém. Amém.